Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas. Que Deus e a Jurema Santa Sagrada sigam nos abençoando imensamente para a honra e glória do grande mistério. Bem, já fazia tempo que eu não tinha muito tempo para fazer uma live, né? Uma live assim de mais de meia hora. Eu acho que esta live vai durar um pouquinho mais de meia hora, pelo menos. E aí é o seguinte, gente. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre magia. Tá? Muita coisa tem sido dita, né, sobre magia, ocultismo, feitiçaria, magia cerimonial, magia natural, magia angélica, magia planetária, tá? Alta magia, baixa magia. Porém, como este é um estudo que requer tempo, tá? Muito provavelmente eu farei uma segunda live. Talvez uma segunda e uma terceira, né? Lembrando que eu estou organizando um estudo que vai durar 7 meses sobre magia mesopotâmica. Por que magia mesopotâmica? Porque, ao que me consta, a Mesopotâmia foi o berço da civilização e, consequentemente, a região em que nasceu a mais antiga forma conhecida de escrita, também foi a região em que nasceram as mais antigas formas de magia, as mais antigas formas de conhecimento mágico. Tá, mas isso aí é um assunto para o futuro. Vamos ao presente. Como vocês que acompanham este perfil e o meu canal no YouTube, o Arqueologia do Sagrado, como vocês sabem, eu sou historiador, especialista em ciências da religião. Tá? E sempre que eu começo a realizar um estudo sobre ocultismo, sobre espiritualidade de modo geral, salve tua força, Caboquinho Adler, que Deus e a Jurema Santa Sagrada te abençoe imensamente. Então é o seguinte, como historiador, sempre que eu estou realizando um estudo sobre tradições indígenas, Catimbó Jurema, magia oriental, enfim, eu busco os fundamentos historiográficos, tá? Até mesmo para que a gente possa contextualizar o ambiente em que determinado sistema mágico surgiu, por exemplo. Tá? E aí, todo respeito, obviamente, mas alguns irmãos e irmãs que praticam magia são muito ligados às questões técnicas, às questões práticas, a aprender o ritual, aprender a evocar uma determinada força. Tá? E aí nós pegamos textos interessantes sobre questões práticas. Porém, a teoria sempre fortalece a prática. Tá? Para quem pretende trabalhar com magia egípcia, é importante conhecer a história do Antigo Egito, a cultura do Antigo Egito, a espiritualidade do Antigo Egito. Da mesma forma, quem pretende trabalhar com magia indígena deve conhecer a história dos índios da região de onde provém o sistema mágico que estão estudando. Minha formosura, meu amor chegou. Coisa linda. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada te abençoe imensamente, nos abençoe imensamente com a graça de Deus. Então é o seguinte, gente. Para que nós possamos ter uma noção geral de magia, precisamos estudar as origens da magia. Tá? E aí já sugiro o livro clássico do Eliphas Levi, História da Magia. Na verdade, eu sugiro os 3 clássicos de Eliphas Levi, né? A trilogia, coisa linda, a trilogia Dogma e Ritual da Alta Magia, História da Magia e A Chave dos Grandes Mistérios. Acredito que o magista ganha muito lendo isso, tá estudando isso. Eu mesmo já estudei umas 5 vezes cada um desses livros aí, gosto demais. Ainda pretendo estudar um bocado. Cada vez que a gente lê um livro desse, a gente descobre um detalhe ou outro que havia passado sem ser percebido. Então é o seguinte, já que o título da live é Algumas Palavras sobre Magia, tá? Esse é o título da live, Algumas Palavras sobre Magia. Eu vou começar este nosso estudo citando aqui um trecho do Evangelho de Mateus,
que é onde aparece a palavra mago. Tá? Os magos têm um papel importante ali, logo após o nascimento de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então, a Bíblia, obviamente, versões mais contemporâneas da Bíblia, pelo que eu percebo, não gostam de utilizar a palavra mago. Tá? Quando, naquele momento ali no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, se fala nos magos que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus, os tradutores contemporâneos não usam a palavra mago, porque talvez eles pensem assim, poxa, a gente combate tanto a magia, e os magos foram os primeiros a adorar Jesus assim que ele nasceu. Eles já sabiam que ele ia nascer, estavam observando as estrelas para identificar onde ele iria nascer, eles eram astrólogos, mas a gente bate tanto na magia, a gente detona tanto os magistas. Nós dizemos que magia é coisa do demônio, que astrologia é coisa de Satanás, e que quem praticar astrologia vai para o inferno. Então não vamos utilizar o termo mago não, porque pega mal. Aí eles colocam sábios. Os três, aliás, falam assim, mais ou menos assim. Alguns sábios do Oriente foram ajudar Jesus, foram adorar Jesus. Mas no texto mais antigo está lá, os magos do Oriente. O mago, obviamente, é um sábio, tá? Pelo menos o mago daquela época era muito sábio. Tá certo? Mas é é falsear o evangelho, tá? Tentar apagar o papel dos magos e a importância dos magos ali, no momento em que Jesus nasceu. Tá certo? Outra coisa interessante, né? Os tradutores contemporâneos da Bíblia substituem a palavra nigromancia por espiritismo. Olha que armadilha para pegar os incautos e voltar as pessoas umas contra as outras, simplesmente porque a palavra espiritismo surge meados do século XIX, quando o texto do Antigo Testamento foi escrito, não existia a palavra espiritismo, simplesmente porque o espiritismo nasceu no século XIX, pelo amor de Deus. O termo é nigromante. Nigromante é o cara que realiza adivinhações através da evocação de demônios. Mas aí os falsários do evangelho, infelizmente, estão em ação, tá? Para fazer a cabeça do povo e voltar uns contra os outros. Dividir para reinar é o lema dos falsários. Tá? Mas vamos lá, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 18. Eu quero ler isso aqui todinho para vocês. Salve o caboclo nativo, salve tua força. E aí vejam bem, uma boa Bíblia, tá? Sugestão para quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada, uma boa Bíblia de estudos se chama a Bíblia de Jerusalém. Esta Bíblia de Jerusalém é a que eu uso. Eu li outras, tá? Consultei outras. Mas quando o meu amigo catimbozeiro, mestre Chapéu de Cobras, me orientou a Bíblia de Jerusalém, e eu a conheci, eu adotei esta Bíblia como o meu livro de estudos, um dos meus livros de estudo. Tá? Tem uma versão do Corão ali também que é muito boa, mas deixa eu centrar, porque senão eu vou falando de uma coisa e acabo falando de outras. Mas vamos lá, o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Deixa eu encontrar aqui. Um minutinho, que eu quero ler esse trecho todinho para vocês aí. Tá, vamos ler aqui. Mateus, capítulo 2. Vamos lá, Mateus, capítulo 2. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. A Bíblia não fala que são 3 ou 1 ou 10. Foram magos que vieram do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E, convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá,
de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e, ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A essas palavras do rei eles partiram, e eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, os magos, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Olha aí. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Vamos lá, um parênteses aqui para mim comentar esse primeiro momento aqui, tá? Que vai do versículo 1 ao versículo 12. Os magos estavam seguindo uma estrela, e há quem diga que eles observavam a estrela no céu, e iam seguindo a estrela parou seu trajeto em um determinado ponto, e eles perceberam que ali era o local em que estava o menino, tá? Porém, o que é que a Bíblia de Estudo, a Bíblia de Jerusalém, que foi traduzida por uma equipe de 70 exegetas, 70 homens especialistas, com vasto conhecimento nas Sagradas Escrituras. O que é que ela fala sobre esses magos? Tá? Afirma que eles eram astrólogos. E o que é um astrólogo? É alguém que realiza predições através do estudo das estrelas. Tá? Coisa que as igrejas abominam. Graças a esse conhecimento dos astros, os magos puderam saber onde Jesus havia nascido e foram adorá-lo. Pelo amor de Deus. Presta atenção no movimento, rapaz. E aí vejam bem. Quem eram esses magos? Os exegetas, católicos e protestantes, porque foram 35 cientistas católicos e 35 cientistas protestantes que traduziram esta Bíblia de Estudo, que prepararam ela para a gente, tá? Não sabem dizer ao certo de onde os magos vinham. O texto só fala que eles vinham do Oriente, tá? Porque eles existiam, os magos, vários existiam, habitavam os territórios da Pérsia, Babilônia e Arábia do Sul. Tá certo? Bem, vamos lá. De repente, o Herodes, trapaceiro, tentando ludibriar os magos, pede que eles, quando vocês, pede para eles mais ou menos o seguinte: quando vocês descobrirem onde está o menino, o rei dos judeus, me avisa que eu quero ir lá adorar ele também. Só que aí os magos têm um sonho, tá? E graças a esse sonho, eles regressam por outro caminho para a sua região. E não informam a Herodes onde está Jesus, para que Jesus menino não fosse morto, tá? E antes desse sonho, os magos oferecem presentes ao menino Jesus, ouro, incenso e mirra, que segundo a teologia cristã, simbolizam a realeza. O ouro simboliza a realeza, o incenso simboliza a divindade e a mirra simboliza a paixão. Olha aí o papel dos magos, importante no Evangelho. Os primeiros adoradores de Jesus foram magos, astrólogos. O que mais eles sabiam no campo da alta magia? Alta magia antiga, de origem mesopotâmica. Porque onde é que fica a Pérsia? Se de fato eles foram persas, tá? Vamos seguindo. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito.
Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazorel. Muito obrigado, papai. Por que eu selecionei esse trecho da Bíblia Sagrada? Para deixar claro que os primeiros cristãos, inclusive os evangelistas, não tinham problema com os magos. Tá? O problema se tornou uma questão política, à medida que a igreja cristã oficial, porque haviam outras, tá? A igreja cristã oficial aliada com o Império Romano, que mais tarde se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, começou a condenar os magos. Porque os dogmas dos magos, o que são os dogmas, o que eram os dogmas, a compreensão que eles haviam desenvolvido, que eles possuíam sobre a cosmogênese, a origem do universo, a origem do ser humano, tá? As leituras sapienciais, conhecimento altíssimo que eles tinham sobre os astros, sobre plantas, sobre rituais, batismo, etc. e tal, tornou-se um problema à medida que a igreja tentava se tornar hegemônica. Tá? E lá na frente, quando surgem as igrejas protestantes, a igreja não queria se tornar apenas hegemônica, mas a religião oficial, consequentemente, a única possível. Tá? Mas à frente, quando surgem as igrejas protestantes, os caras já pegam um gancho. Tá? A igreja protestante, quando surge lá pelo século XVI, pelo amor de Deus, quantas cabeças de magistas não haviam rolado por aí? Quanta gente não havia sido queimada? Agora, para quem não sabe, tá? Um problema sério. Os caras metem um pau na igreja romana. A Inquisição matou não sei quantos mil. E ninguém fala na Inquisição calvinista não, protestante, que matou também um bocado de gente. Quando a igreja católica parou de matar, os calvinistas continuaram matando, inclusive utilizando o mesmo livro lá de Caça às Bruxas, o Maleus Maleficaram. Mas esse é um outro assunto que a gente pode abordar mais à frente. Tá? Então vejam bem, quem eram esses magos, de acordo com a teologia cristã, de acordo com os pesquisadores sérios que não gostam de maquiar a realidade, a verdade dos fatos? Eram astrólogos que habitavam a Pérsia, a Babilônia e a Arábia do Sul. Vamos aprofundando um pouquinho mais, tá? Quem é o mago? Mago é um título de quê? É um título sacerdotal. Tá? Existe uma religião, que é uma das religiões mais antigas deste planeta, chamada Zoroastrismo, também chamada Mazdeísmo. Tá? É uma religião monoteísta porque seus membros adoram a um único Deus chamado Ahura Mazda, que traduzindo para o português seria algo como Deus da Luz, tá? E ao mesmo tempo é dualista, porque os seguidores de Zoroastro, vou explicar bem direitinho isso aqui, vou tentar explicar, tá? Afirmavam que, por mais que o Deus único fosse Ahura Mazda, existe no universo o bem e o mal. Tá? E o bem e o mal estão em constante conflito, dentro e fora de nós. Cabe a cada um de nós, seres humanos, escolher se vamos seguir o bem ou o mal, praticar o bem ou o mal, consigo mesmo e com o outro. Porém, é uma religião que afirmava que, no fim dos tempos, o bem irá definitivamente vencer o mal. E tudo vai ser bom no universo. Eu estou aqui resumindo de modo muito chato, tá? Mas até mesmo para a gente
senão a live vai ficar muito extensa e vai precisar de uma parte 2, tá certo? Mas vamos lá. Mago é o título que designa os sacerdotes do zoroastrismo, todo aquele que ministra a religião, assim como o pastor dirige o culto protestante, o padre dirige o culto católico, o rabino dirige o culto judaico, o mestre ou pajé dirige o culto no Catimbó Jurema, o mago é o título do cara que dirige o culto na religião fundada por um profeta chamado Zoroastro. Na religião que foi fundada por esse profeta, tá? Então, o sacerdote do zoroastrismo se chama mago, assim como o sacerdote no catolicismo romano é o padre, tá bom? Assim como o sacerdote no candomblé, na umbanda, é o babalorixá ou aialorixá, mago é um título, tá certo? Hoje, atualmente, né, como está organizado o zoroastrismo, porque essa religião ainda existe, embora tenha perdido uma quantidade considerável de seguidores, de adeptos, tá? O que antigamente se chamava mago era o ervade, hoje é o ervade, tá? E o Mobede é o mago pati, ou seja, o chefe dos magos. Ainda hoje, aqueles que chefiam os sacerdotes menores é chamado de chefe dos magos. Então vejam bem, esse termo mago, de origem médio-oriental, com o tempo ele foi assimilado pelos gregos, posteriormente foi assimilado pelos romanos, tá? E após essa assimilação romana, espalhou-se pelo mundo ocidental, tá bom? Consequentemente, é essa a fonte de onde provém a expressão magia. Tá? Por mais que atualmente cada estudioso de alta magia elabore uma definição para esta palavra, inclusive eu tenho uma definição para magia, tenho uma definição para feitiçaria, definições minhas, tá? Que saibamos sua procedência, que conheçamos sua origem. A palavra magia nasce com os magos sacerdotes do zoroastrismo. Tá bom? Então, vamos lá. Vejam bem, quem foi Zoroastro? Também chamado Zaratustra. Zoroastro foi um cidadão que nasceu na antiga Pérsia. As pesquisas historiográficas acadêmicas divergem quanto ao período em que ele nasceu e viveu, tá? A tradição do zoroastrismo afirma que ele viveu por volta do século VI a.C., tá? Mas as pesquisas acadêmicas apontam um período bem anterior, tá? Afirmam que ele deve ter existido entre 1750 e 1000 a.C., tá? Então vejam bem, a tradição afirma que ele viveu por volta do século VI a.C. A pesquisa científica afirma que ele viveu entre o ano 1750 e o ano 1000, não se sabe ao certo, antes de Cristo. Mas o que é que as escolas de alta magia afirmam? Tá? Afirmam que existiram pelo menos 4 homens, mensageiros de Deus, profetas, que receberam o nome Zoroastro. Tá? Então, uma síntese de todas dessas 3 perspectivas pode nos levar a refletir o seguinte, que o primeiro Zoroastro deve ter nascido de fato lá por volta do ano 1750 a.C., tá? E o último por volta do 6º século a.C., tá bom? E vejam só, em determinado momento, Zoroastro tem uma visão, tá? E aí, interessante, esse livro aqui, ó, que originalmente foi escrito em 1801, Magos, de Francis Barré, também chamado A Milícia Celeste, tem uma espécie de anexo que se chama Biografia Antiqua, um relato das vidas e dos escritos dos magos cabalistas e filósofos antigos e modernos,
desvendando os princípios e as doutrinas dos precursores das ciências mágicas e ocultas, incluindo um relato especial e interessante sobre Zoroastro, filho de Oromásios, o primeiro a instituir a filosofia por fogo e a magia. Então Zoroastro é considerado pelo Francis Barré, autor do Magos, como o primeiro mago, tá? O primeirão ali. Ele que instituiu a filosofia do fogo, a filosofia por fogo. Havia uma simbólica em torno do fogo, né? Eles, digamos que, reverenciavam o fogo como sendo a chama da verdade. Então, não é que eles adorassem o elemento fogo, tá? O fogo simbolizava a verdade. E por quê? Porque Deus é a verdade. Simboliza a luz de Ahura Mazda. Tá? Então esse livro aqui mostra que quando Zoroastro nasceu, ele fala um pouquinho aí sobre esses mitos de origem, né? Quando ele nasceu, a primeira coisa que ele fez foi sorrir, ele não chorou. Tá? E ele já tinha, quando bebê, um poder mental tão interessante que qualquer pessoa que tentasse colocar a mão na cabeça dele tinha sua mão repelida. Ninguém conseguia colocar a mão na cabeça de Zaratustra. Ele bebê. Tá? E aí a história dele se parece um tanto com a de Jesus, porque quando ele completa 30 anos é que ele se apresenta como profeta, como avatara. Tá? É interessante que ele é o profeta de Deus nessa tradição, zoroastrismo, mas ele não é adorado, nem é cultuado. Outra coisa interessante, ele também foi chamado Filho de Deus. Tá? É interessante demais isso. Oromásios nada mais é do que o próprio Ahura Mazda, é outro termo para Ahura Mazda, ou seja, para o Deus da Luz. Se ele é filho de Oromásios, ele é filho de Deus, filho do Deus da Luz. Mas aí vamos seguindo em frente. Eu pontuei algumas coisas aqui para esta live não ficar extensa demais, tá? Então vejam bem, quais foram as características gerais, quais são as características gerais, porque ainda existe a religião, da religião dos magos, tá? Vamos lá. Adoração a um Deus único. Os magos, seguidores de Zoroastro, ensinavam a adoração a um Deus único, porque na região em que eles nasceram haviam vários deuses, mas eles, adoram apenas um Deus. Salve tua força, Silva, salve tua força. Então vejam, haviam várias divindades na região, porém, Ahura Mazda era o único, o Deus da Luz, o único que deveria ser adorado. Por isso é uma religião monoteísta. Há quem diga que o zoroastrismo é biteísta, mas não é. Porque eles ensinam a adoração de um Deus único. Porém, são dualistas porque afirmam a existência de duas forças antagônicas, o bem e o mal. Tá? E o mal tem um representante. É uma espécie de opositor, uma espécie de Satã. O mal, no zoroastrismo, é movimentado por uma inteligência chamada Ahriman. Tá? Esse seria uma espécie de inimigo de Deus. E aí nós temos duas características bem interessantes no zoroastrismo, que também estão presentes no cristianismo. Tá? Não estão presentes no judaísmo. Essa segunda característica, pelo menos, do mal ter uma espécie de liderança que faz oposição a Deus, porque para o judaísmo o diabo é um servo de Deus, ele só atua com a chancela divina, tá? Mas vamos lá. Uma outra característica da religião dos magos, do zoroastrismo, que lembra muito o nosso cristianismo, é uma espécie de visão escatológica. Quero dizer, o mundo vai ter um fim. Antes do fim do mundo, ocorrerá o juízo final. O que é o juízo final? É o julgamento de todas as pessoas. Vai haver um grande julgamento? Isso também está presente no cristianismo. Interessante. Tá? E no fim do mundo, o mal será finalmente eliminado. Não vai existir mais mal. Tem um ponto em que, até onde eu estudei, tá? Sobre o zoroastrismo, ocorre uma leve divergência ali entre o judaísmo e a fé cristã. Pelo menos como o cristianismo nos é ensinado atualmente, né? Nós aprendemos que no fim dos tempos, após o juízo final,
Quem for bom vai para o céu, quem for ruim vai para o inferno. E vai ficar o tempo todo sofrendo, a eternidade sofrendo lá no inferno. Apanhando e se lastimando e queimando e não sei o que mais, tá? Mas para o zoroastrismo, esse sofrimento também tem fim. Porque tudo que é mal deixa de existir e o sofrimento é fruto da maldade. Então, para o zoroastrismo, após essa escatologia, tá? Arimane, o inferno, o sofrimento, tudo isso deixa de existir. Subtende-se que Deus, em sua eterna bondade, não pode deixar ninguém sofrendo eternamente. Tá? Ele é mais, a meu ver, teologicamente racional do que a teologia cristã contemporânea. Tá? Então, o zoroastrismo ensina um juízo final, tá? Um fim do mundo em que o mal será dissolvido e tudo o que for ruim vai deixar de existir. Todos os seres estarão na luz de Ahura Mazda. Mas vamos para frente. Uma outra coisa interessante é a crença na ressurreição que existe entre os mazdeístas que seguem Zoroastro, né? Outra coisa interessante, e aí é que nós voltamos para o início de nossa conversa. Voltamos ao momento em que eu estava ali falando sobre os magos presentes no Evangelho, tá? E alguém pode se perguntar, mas como é que esses magos aí, que vieram da Pérsia ou da Babilônia, esses magos que vieram do Oriente, souberam da existência de Jesus e foram adorá-lo como rei dos judeus e tal? Simplesmente porque no zoroastrismo também existe a crença na vinda de um Messias. Até onde eu estudei, esse Messias se chama Mitra. Então os magos do Oriente, os sacerdotes do zoroastrismo, os astrólogos, conhecedores profundos de magia, que foram adorar Jesus, reconheceram em Jesus o Messias prometido por sua própria religião, conforme a transmitiu Zoroastro. Tá? Eles reconheceram em Jesus a figura de Mitra, o filho de Ahura Mazda, o filho do Deus da Luz. Não deixa de ser. Realizando um estudo comparado de religiões. Tá? Se na religião dos magos existia uma profecia de que em um determinado momento Ahura Mazda, o Deus da Luz, enviaria à Terra um filho, um ungido. Essa profecia convergiu com a profecia judaica da vinda do Messias. Tá? E os magos foram analisando o movimento das estrelas, porque eles eram astrólogos, identificaram o momento em que o Messias havia nascido e o local onde ele havia nascido, e foram adorá-lo. Tá? Então, resumindo nossa conversa até o presente momento, o que eu estou tentando mostrar para vocês são duas coisas. Primeiro, as origens historiográficas, culturais e espirituais da expressão magia. Quando ela surge, onde ela surge, quem foram seus protagonistas, o que eles entendiam por magia, o que era magia para os primeiros magos, sacerdotes do zoroastrismo. Magia nada mais era do que o exercício das cerimônias ritualísticas de sua religião. O batismo é o exercício mágico, porque eles também tinham um batismo. Tá? A ceia, porque eles também tinham uma ceia em que se comia pão e se bebia vinho. Era um exercício mágico. Tá? O casamento era um exercício mágico. O culto ao fogo era um exercício mágico. Tá? Nada mais que isso. Magia, esse tipo de exercício está presente em todas as religiões, inclusive na religião cristã. Um exorcismo, seja como seja feito, seja na igreja católica, apostólica romana ou ortodoxa, ou numa igreja protestante, Assembleia de Deus ou universal, é um exercício mágico, é um exercício religioso, um batismo também, uma ceia também. Tá?
Isso fique bem claro. Vamos destituir esse termo, magia e mago, de toda a arbitrariedade que lhe foi atribuída ao longo dos tempos, pelo amor de Deus. Tá? Algumas palavras sobre magia. É o tema desta live, tá certo? Então, os primeiros adoradores de Jesus foram magos. Os primeiros adoradores de Jesus foram astrólogos. Eles possuíam um papel importantíssimo no início da vida do Cristo. Por quê? Por que o anjo, ou a divindade, ou o ente espiritual que proporcionou aos magos o sonho, pedindo para que eles não comunicassem a Herodes onde Jesus tinha nascido, não escolheu outra pessoa, mas justamente os magos? Por que os magos foram os primeiros adoradores de Jesus? Os primeiros a reconhecer sua realeza divina, os primeiros a oferecer-lhe presentes, que até hoje encontram-se na simbólica cristã, teológica. E por que depois de tudo isso, todas as igrejas metem o pau nos magistas? Nos acusam de tudo que não presta. Tá? A ignorância tem que chegar ao fim, minha gente, pelo amor de Deus. Chega de ignorância. E aí nós conversamos um pouco sobre as origens da palavra magia. Tá? É o título que recebe o sacerdote do zoroastrismo. Conversamos um pouco sobre o próprio zoroastrismo, que é uma religião que foi fundada por um profeta persa chamado Zoroastro, também conhecido por Zaratustra. Zoroastro era como os gregos chamavam ele, Zaratustra é o nome persa. Tá certo? Uma religião que foi fundada, de acordo com os acadêmicos, entre 1750 e 1000 a.C., e de acordo com a própria tradição, durante o século VI a.C., tá? Ali meados do século VI, né? É uma religião que lembra muito a tradição cristã, tá? Sem sombra de dúvida, lembra demais até. E aí, neste ponto, nós temos, nesse contexto médio-oriental, as origens do que hoje nós chamamos magia. A partir daí, nós podemos estudar o desenvolvimento da magia no mundo. O desenvolvimento histórico, mesmo sabendo que aquilo que os magos faziam, lá pelo ano 1750, ou seja, durante o segundo milênio antes de Cristo, outras pessoas já faziam desde o ano 8000 a.C. Tá? O X da questão é o conjunto de métodos através dos quais nós, seres humanos, buscamos interação com as energias que regem a natureza e o universo, assim como o conjunto de métodos através dos quais nós buscamos a interação com inteligências que habitam mundos espirituais, recebeu o nome magia a partir do momento que a religião dos magos se estruturou em torno do profeta Zoroastro. A origem está aí. A partir daí, a origem da palavra. Tá? Eu não estou falando da origem das técnicas, da origem dos métodos. Boa noite, meu irmão. Salve tua força. Vai ficar salvo no Instagram e também vou colocar lá no canal Arqueologia do Sagrado. Agora vejam bem. Vou ter que realizar uma segunda live, tá? Nós já estamos aí quase às 10 da noite. Sei que muita gente aí está cansado, sexta-feira. Amanhã é sábado, ainda tem um pedacinho de trabalho, né não? Mas em linhas gerais é isso. Algumas palavras sobre magia parte 2. Talvez daqui a uns 10 dias a gente estude isso aí. Agora, eu quero aproveitar a ocasião, tá, para divulgar algumas atividades para quem sentir no coração. Quem acompanha meu perfil e meu canal Arqueologia do Sagrado sabe que não tenho vergonha de assumir, sou feliz demais, sou catimbó juremeiro. Respeito a tradição dos antigos. Mais antiga do que o zoroastrismo é a Jurema Sagrada. Estou dizendo isso porque é uma religião mais antiga do que o zoroastrismo, muito mais antiga do que o cristianismo, muito mais antiga do que o Islã, muito mais antiga que a fé Bahá'í, e ninguém dá atenção. Ninguém estuda. Tá? Como é que pode? Por que será? Por que será? Mas vamos lá. Na terça-feira da próxima semana, dia 18, às 21 horas,
estarei ministrando um estudo voltado à tradição juremeira, tá? Que se chama O Tabaco e o Cachimbo no Catimbó Jurema. Aí nós vamos estudar um pouco do mito de origem ali da planta sagrada, tabaco. Vamos estudar algumas técnicas para preparar um cachimbo, tá? Confeccionar um instrumento de poder, alguns fumos a serem utilizados em proteção, rituais de proteção, de limpeza, né, de cura, enfim. Terça-feira vai rolar esse estudo. Quem tiver interesse em se inscrever, entre em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, tá? Vamos lá. Dias 24, 25 e 28 deste mês. Serão 2 turmas, uma pela manhã, outra à noite. Estaremos realizando a formação no nível 2 do Sistema Caraíba. Para quem não sabe, o Sistema Caraíba é um sistema de cura e magia cabocla, é um sistema que utiliza como fonte, como base, a ciência dos nossos ancestrais indígenas, dos caboclos juremeiros, dos umbandistas, tá? Mas principalmente das pagelanças indígenas. Tudo isso que eu venho resgatando ao longo de 17 anos com a graça de Deus, no que se refere à cultura indígena, espiritualidade indígena, Catimbó Jurema, tá? De tudo isso aí, eu retirei os processos de cura e autoconhecimento, ou seja, de cura de si e cura do próximo. E organizei tudo isso num sistema de cura e magia chamado Sistema Caraíba. Tá? Então, a formação no nível 2, algumas pessoas fizeram nível 1, não moram aqui no Rio Grande do Norte. Provavelmente no próximo mês, eu estou vendo com minha formosura a possibilidade de no próximo mês realizarmos uma formação presencial no nível 2, mas por enquanto vamos à formação à distância. Para quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. Salve tua força, minha irmã Viviane. Agora, para quem gosta de magia cerimonial, tá? Para quem gosta de alta magia, estamos organizando um grupo aí. Um grupo para realizarmos um trabalho de 7 meses de estudo. 7 meses de estudo sobre as raízes da magia ocidental. É um estudo teórico e prático. Tá? O título do estudo é Fundamentos Históricos, Teóricos e Práticos de Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas. Tá? É um grupo que será constituído por apenas 33 membros. Somos 8. Quando os 33 membros estiverem ali firmes, nós começamos o estudo, mas é um estudo que vai durar 7 meses. Tá? Vou disponibilizar textos sobre esta pesquisa que eu realizo, voltada às origens médio-orientais da magia cerimonial, tá? Da magia ocidental. Tá? Porque quem estuda alta magia, de verdade, não é só pegar um livro, uma revista ou um texto de um site, ver um ritual e ficar fazendo em casa. Isso também é interessante, é um exercício. Tá? Mas quem estuda com profundidade e tem interesse em conhecer as origens daquilo que está fazendo no contexto da época, para compreender o que é um arquétipo, o que é um mito, como é que a gente evoca uma divindade. Tá? Esse é um seminário chamado Fundamentos Históricos, Teóricos e Práticos de Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas. Salve Felipe, meu irmão. Salve tua força. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Salve meu irmão Demiurgos. Salve tua força, cara. Logo, logo vamos retomar ali o estudo do tarô, viu? Dia 1º de novembro. Isso aqui é outra coisa que não tem muito a ver com o nosso estudo aqui, mas vale a divulgação aí, né? Para apoiar os nossos parentes indígenas lá da aldeia Catu. Dia 1º de novembro, os caboclos do Catu estarão realizando a Festa da Batata. É uma festa tradicional da comunidade. O Demiurgos aí... Ontem eu estava com o Demiurgos estudando os arcanos menores do tarô. E é um estudo que a gente já vem realizando há um tempo. Parece que nunca acaba. E realmente nunca acaba, né? A gente só vê as sínteses e segue em frente.
Então, para quem quer conhecer a comunidade Aldeia Catu, para quem quer conhecer os rituais do Toré, tá, e outros movimentos tradicionais, vai lá na Festa da Batata, tá? Dia 1º de novembro. Valeu, Diego, salve a força, meu irmão. Bem, e para finalizar, gente, estou rifando esse livro aqui, ó, A Face Oculta da Mente. Quem acompanha meu perfil sabe que eu sempre sugiro a todos os estudantes, esoteristas, ocultistas, quem gosta de feitiçaria, de magia, de jurema sagrada, xamanismo, umbanda, tá? Santo Daime, eu sempre sugiro o estudo de ciências complementares, tá? Por mais que a parapsicologia seja considerada uma protociência, vai enriquecer muito a vida do magista, a psicologia transpessoal também, a psicologia junguiana, a física quântica, tá? Nós precisamos ter esse conhecimento que é para atualizar os métodos. Senão a gente fica vivendo aqui no século XXI querendo realizar as práticas mágicas lá do período medieval. Não dá muito, pode até funcionar, mas é difícil, né? Quem é que vai constituir um laboratório gigantesco para lidar com a alquimia? A alquimia também funciona internamente, pô, tá? Mas, enfim... Aqui, ó, quem tiver interesse em apoiar a construção do Centro do Mestre Manuel Germano, pode adquirir uma rifa. Tá? Estou rifando aqui A Face Oculta da Mente, que é um livro muito bacana do Padre Quevedo, que foi um dos maiores parapsicólogos do Brasil e do mundo. Foi. Que Deus o tenha. Depois de um tempo ele deu uma... esquisitou a parapsicologia dele. Tá? Ele começou a ser criticado pelos parapsicólogos que adotavam uma postura mais científica. Tá? Porque, por exemplo, um dos absurdos que eu ouvi o Padre Quevedo falar, já perto do fim da vida dele, é que todos os fenômenos espirituais que ocorriam em todas as religiões nada mais eram do que fenômenos psíquicos. E que apenas na Igreja Católica Apostólica Romana era que acontecia o fenômeno espiritual, o verdadeiro milagre. Aí, por favor, começa a fazer essas manipulações aí, não podemos cometer o mesmo erro, Padre Quevedo, pelo amor de Deus, tá? Vamos ampliar os horizontes, tá? Lá em cima não tem separação não, lá em cima não tem diferença de umbandista católico, juremeiro, muçulmano, judeu, lá em cima só tem gente querendo trabalhar pro bem, tá? Dá pra gente fazer a mesma coisa por aqui, certo? Então, basicamente é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live, tá? Logo, logo nós vamos realizar uma parte 2 aí, para continuarmos estudando as origens profundas da magia. E quem quiser mergulhar nesse assunto aí, tá? Mergulhar nesse assunto, que é um assunto muito interessante, entre em contato comigo para fazer parte do grupo dos 33, que vão estudar os fundamentos históricos, teóricos e práticos da magia e feitiçaria mesopotâmicas. Depois desse seminário aqui, aí sim, depois desse seminário, tá? Que vai durar 7 meses, é que eu pretendo organizar um seminário sobre a Sagrada Cabala. Tá? Então deixa eu só adiantar aqui mais um pouquinho. Ainda não fechou 10 horas da noite. Vejam bem, nós aprendemos que a Cabala, a Sagrada Cabala, é uma tradição de matriz hebraica. Isso aí nós sabemos, tá? Mas aí novamente eu digo, foi na Mesopotâmia que a coisa começou a se desenvolver. É na Mesopotâmia que nós encontramos as raízes profundas até da Cabala. Por quê? Tá? Porque os nossos judeus são descendentes dos hebreus. E os antigos hebreus foram descendentes dos acádios. E quem eram os acádios? Os acádios simplesmente foram o segundo povo a governar a Mesopotâmia. O primeiro povo a dominar a região foi os sumérios, foram os sumérios. Tá? Os sumérios vão perdendo a hegemonia e os acádios assumem o controle da Mesopotâmia. Após os acádios vêm os babilônios, mas o que eu quero dizer é, os acádios são os ancestrais longínquos do povo hebreu, dos quais vieram os judeus. Se hoje existe uma cabala judaica, se antigamente existia uma cabala hebraica, de onde é que veio esse negócio? Da Mesopotâmia, é óbvio, tá? É lógico. Então, esse primeiro seminário aí, Fundamentos Históricos, Teóricos e Práticos de Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas, esse seminário vai alicerçar
um estudo posterior sobre a Sagrada Cabala. Tá? Vai ficar para o ano que vem. Esse aí. Talvez até esse aqui também fique, porque eu só vou abrir a turma quando os 33 membros estiverem firmados. Temos 8 até agora. Então é isso, gente. Boa noite a todos e todas. Eu não saudei todo mundo que entrou, porque, infelizmente, a tela do meu celular não é legal e meu grau é muito alto. E aí eu não consigo ver todo mundo. Tá? Mas, de qualquer forma, um abraço poderoso no espírito de cada um e cada uma de vocês. Tá? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoem imensamente a todos nós, com muita paz, muita sabedoria, muito amor verdadeiro, muita resistência, muita prosperidade, muita honestidade. Que nós possamos desde já ser, que cada um de nós possa ser o que nós queremos que o mundo seja. Aqui e agora, tá? Muito cuidado, que nós não tenhamos em nossos corações a mínima abertura para o preconceito. Viram aí como os magos sofrem preconceito, né? Como nós sofremos preconceito. Que não tenhamos abertura para qualquer coisa que possa nos tirar, que possa tirar o nosso foco do propósito pelo qual encarnamos neste planeta. Paz e alegria. Até breve.